Sim, eu estou de volta, e depois de uma semana de espera, vamos finalmente terminar o iceberg do cristianismo. Antes de começar o vídeo, vamos deixar novamente claro dois pontos importantes. Primeiramente, como o próprio título já diz, esse vídeo é uma parte 2. A parte 1 tivemos as 3 primeiras camadas do iceberg e nesse teremos as 3 últimas. O link para a parte 1 vai estar na descrição e nas recomendações no final do vídeo. Ou você pode simplesmente ir no canal, é literalmente o último vídeo postado. De qualquer forma, amanhã ou depois vai sair o corte completo aqui no canal, então se você curte vídeos enormes com mais de 2 horas, pra ouvir enquanto joga, limpa a casa, caminha, sei lá, é só aguardar. E segundo, como dito no começo do primeiro vídeo, é importante deixar claro que esse vídeo não tem intenção de ofender nenhuma religião. Todo o conteúdo apresentado aqui foi feito com base em pesquisas em sites, livros e artigos, e as fontes que eu usei de pesquisa vocês podem conferir na descrição do vídeo. O foco principal desse vídeo é narrativo e voltado para o entretenimento, ou seja, não existe nenhum compromisso com a verdade ou com alguma doutrina, você acredita se quiser. Então, caso não concorde com algo, sinta-se à vontade para discutir e dar seus pontos de vista no comentário, é claro que mantendo respeito. Dito isso, vamos finalizar o iceberg do cristianismo. A discussão sobre se os anjos são homens ou mulheres é no fundo bastante complicada. Eles são seres espirituais, como aponta Hebreus 1,14, e isso torna meio inútil tentar aplicar a eles qualquer conceito de gênero como conhecemos. O mais próximo que conseguimos chegar é observar que na Bíblia eles são sempre descritos como se fossem do sexo masculino. A palavra grega para anjo, angelos, é masculina, e nem existe uma forma feminina dela. Em nenhuma parte das escrituras, um anjo é chamado de ela. Sempre que aparecem, os anjos são representados como figuras masculinas vestidas como homens, como vemos em Gênesis 18 e Ezequiel 9. Os únicos anjos com nome na Bíblia são Miguel e Gabriel, ambos mencionados no masculino. Em Apocalipse 12:7 lemos Miguel e os seus anjos, e em Lucas, quando o anjo fala com Maria, o texto continua usando pronomes masculinos. Em Juízes, o anjo segura um cajado em sua mão, e em Zacarias o profeta fala com o anjo que responde usando ele. Até mesmo os anjos em Apocalipse são sempre chamados de ele e dele. E o diabo, que é considerado um anjo caído, também é chamado de pai, em João 8,44, reforçando essa associação com o gênero masculino. Há quem aponte Zacarias 5,9 como uma possível exceção, onde 2 mulheres com asas aparecem na visão do profeta, mas o texto não as chama de anjo de forma explícita. Já o verdadeiro anjo da visão é chamado de Malaque, uma palavra diferente e específica para mensageiros celestiais. Jesus também menciona os anjos em Mateus 22:30, dizendo que no céu as pessoas não se casam e são como os anjos, mas isso não indica nada sobre gênero. Assim como Deus, que é espírito e se refere a si mesmo quase sempre no masculino, os anjos também são descritos com a mesma linguagem, mesmo que no fundo estejam além dessas classificações humanas. Ou seja, por mais que os anjos sejam descritos na maioria das vezes como masculinos, esses seres estão muito além de qualquer concepção humana de gênero. Diversas tradições espirituais e religiosas como o hinduísmo, o hermetismo, o gnosticismo, o judaísmo e islamismo compartilham a ideia de que o universo é dividido em 7 céus ou 7 reinos. O número 7, aliás, tem um simbolismo profundo e recorrente, representando a completude e a perfeição. Isso pode ser visto nos 7 dias da criação, nos 7 chifres e olhos do Cordeiro do Apocalipse, na figura de Enoque da 7ª geração de Adão, entre outros exemplos. No judaísmo, segundo o Talmud, os 7 céus são chamados de Vilon, Raquia, Sheraquim, Zebul, Maon, Machon e Araboth. Esse último sendo o mais elevado, onde habitam seres celestiais como Ofanins e os Hayot. Eu não tenho nem ideia se eu pronunciei corretamente esses nomes, mas de qualquer forma vai estar escrito no fundo do vídeo, então é só vocês lerem. A literatura mística judaica, como os textos de Merkabah e Rei Shalote, detalha ainda mais esses reinos, ligando-os muitas vezes às visões do patriarca Enoque. No Islã, há uma estrutura semelhante com os céus, sendo eles denominados Rafi, Qaidum, Marum, Arfalum, Aioum, Arous e Ajma, cada um associado a diferentes níveis de existência e revelação espiritual.
Já no hinduísmo, os 7 lokas representam níveis de existência que vão desde o mundo físico, Borloka, até o plano mais elevado de consciência, Satyaloka. O espiritismo também traz sua própria leitura com as esferas que vão das trevas e umbral, passando pela crosta e pela esfera de transição, até alcançar os planos superiores com a esfera do amor universal e a diretoria planetária. Matias é conhecido como o apóstolo póstumo, por ter sido escolhido após a morte de Judas Iscariotes, o traidor. Muitos teólogos o chamam de 13º apóstolo, já que sua nomeação aconteceu depois da ascensão de Jesus e da vinda do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro afirma que era necessário substituir Judas, como mandava o Salmo 109, e que o escolhido deveria ser alguém que tivesse acompanhado Jesus desde o batismo por João até a ressurreição. Entre os nomes indicados, Matias foi sorteado para ocupar o posto. E apesar da sua importância, há poucas informações seguras sobre ele. Muito do que se sabe vem de tradições e fragmentos atribuídos a ele, mas há certa confusão entre Matias e Mateus em antigos escritos. Segundo relatos da época, Matias pregou na Judéia, Capadócia e depois na Etiópia. Foi perseguido, martirizado e eliminado de forma brutal, apedrejado e desconectado, mas mantendo a sua fé até o fim. E o seu testemunho se tornou um símbolo da lealdade inabalável que tinha em Cristo. Há também registros históricos de que suas relíquias foram levadas para Roma por ordem de Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Uma parte delas foi guardada na Basílica de Santa Maria Maior, e o restante levado para a antiga igreja de São Matias, em Treves, na Alemanha, cidade que, segundo a tradição, teria sido evangelizada por ele e o reconhece como padroeiro até hoje. A Nova Jerusalém, segundo o livro de Apocalipse, é a cidade celestial prometida por Deus aos fiéis. João de Patmos a descreve com um simbolismo poderoso, comparando-a a uma noiva adornada para o seu marido, uma imagem de pureza, beleza e união divina. Trata-se de uma cidade perfeita e imponente, de forma quadrada e dimensões colossais, 12.000 estádios de cada lado, o que representa plenitude e perfeição espiritual. A cidade possui um muro de 144 covados de altura e 12 portas, cada uma feita de uma única pérola representando as 12 tribos de Israel. Não há necessidade de templo, pois Deus e o Cordeiro habitam nela, nem sol e lua são necessários, já que a luz divina a ilumina por completo. No centro da cidade há uma praça com a árvore da vida, símbolo de cura e eternidade. Lá não existirá mais noite, nem trevas ou qualquer sinal do mal. Os moradores da Nova Jerusalém não precisam de lâmpadas nem de luz solar, pois serão iluminados diretamente pela presença de Deus e assim viverão em comunhão eterna, reinando com o Senhor para sempre. E a Nova Jerusalém é citada em Apocalipse 3:12, Apocalipse 21:2, Apocalipse 21:16, Apocalipse 21:11, Apocalipse 21:17, Apocalipse 21:12, Apocalipse 21:22, Apocalipse 21:23, Apocalipse 22:2 e Apocalipse 22:5. A chave menor de Salomão, ou Lemegeton, é um dos grimórios mais famosos da tradição ocultista ocidental. Embora tenha surgido no século XVII, as suas raízes estão fincadas em textos do século XVI, como Pseudo-monarquia da Aemon de Johann Weyer, que é atribuído de forma mística ao rei Salomão, apesar de ser uma obra de autoria anônima. O livro descreve detalhadamente espíritos de diferentes categorias, demônios, anjos e até entidades elementais, e ensina como invocá-los, controlá-los e utilizá-los para propósitos específicos. O Lemegeton é dividido em 5 partes, cada um com rituais, selos e instruções para diferentes tipos de invocação. Vamos ver um pouco delas. A primeira e mais conhecida parte, o Ars Goetia, cataloga 72 demônios, cada um com um título, poderes e selos próprios. Salomão teria os aprisionado em um vaso de bronze e o livro ensina como evocá-los com segurança. Já a Teurgia Goetia lida com espíritos do ar, classificados como bons ou maus, revelando segredos e realizando tarefas ocultas. O Ars Paulina conecta anjos a horas do dia e aos signos do zodíaco, explicando como trabalhar com essas forças celestes.
O Ars Almadel ensina a construção de um altar mágico com velas e símbolos para invocar anjos de diferentes esferas celestiais. E por fim, o Ars Notoria é uma coleção de orações místicas que prometem sabedoria, eloquência e memória aprimorada se feitas corretamente. Atualmente, o Lemegeton ainda é referência no ocultismo, tendo sido traduzido e adaptado por figuras como Aleister Crowley e Samuel Mathers. O trecho que faz referência à queda pertence ao livro de Isaías 14, de 12 a 15, no Antigo Testamento, e é um dos mais conhecidos e controversos quando se fala sobre a figura de Lúcifer. Ele começa com uma queda dramática, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, e mostra um ser orgulhoso que tentou se exaltar acima de Deus, mas foi lançado ao Sheol, o mundo dos mortos. O termo estrela da manhã, em latim Lúcifer, é o que mais tarde acabou sendo associado à ideia do anjo caído, embora originalmente o texto se referisse ao rei da Babilônia. O mais interessante é como esse discurso mescla uma crítica política com um simbolismo espiritual. O rei da Babilônia é retratado como alguém que se via como divino, superior até às estrelas de Deus, mas a sua arrogância o levou à ruína. Ao longo dos séculos, essa passagem foi reinterpretada por teólogos e ocultistas como uma descrição da rebelião e queda de Lúcifer, mesmo que isso não tivesse no texto original. Esse trecho também alimentou toda a mitologia sobre a queda dos anjos e o surgimento do mal. Ele se encaixa perfeitamente nas narrativas de grimórios como o já citado Lemegeton e outros textos apócrifos que buscam explicar a origem dos espíritos rebeldes. A primeira vez que esse tema surge é em João 4:24, onde é dito que Deus é espírito, ou seja, ele não possui uma forma física que possa ser vista ou descrita com precisão. E isso se reforça com o Êxodo 33:20, que afirma que nenhum ser humano pode ver a face de Deus e continuar vivo, por causa da sua santidade e glória incompreensíveis. A ideia é que a humanidade corrompida pelo pecado não tem a capacidade de suportar a plenitude da presença divina sem ser consumida por ela. Mesmo assim, em momentos únicos, a Bíblia descreve visões de Deus com traços humanos. Mas essas aparições são de formas simbólicas ou visões adaptadas à capacidade humana de entendimento. Ezequiel fala de uma figura resplandecente cercada de fogo e luz, como se fosse âmbar ardente. Já João, no Apocalipse, vê uma imagem poderosa, olhos como fogo, pés como bronze em brasa e voz como muitas águas. São descrições que usam comparações porque não existe nada na experiência humana que se equipare diretamente aos que presenciam a Deus. Essas visões, cheias de metáforas e imagens fortes, mostram o quanto Deus está além da nossa compreensão. Os profetas não estavam tentando desenhar um retrato literal, mas transmitir a majestade, o poder e o mistério do que viram. E a promessa deixada em 1 João 3:2 é que um dia, purificados do pecado, veremos Deus como ele realmente é, algo que está além da linguagem e da imaginação humana. O arianismo foi uma das heresias mais impactantes da Alta Idade Média, nascida com as ideias de Ário, um presbítero de Alexandria. Ele defendia que Cristo não era eterno como Deus Pai, mas sim uma criatura criada do nada, o que contrariava diretamente a doutrina da Trindade defendida pela Igreja. Essa visão gerou uma enorme controvérsia, pois negava a divindade plena de Cristo, colocando em uma categoria inferior a Deus. Ário tinha influência e muitos seguidores, o que tornou a heresia ainda mais perigosa para a unidade da fé cristã naquele período. A resposta da Igreja veio com o Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino para resolver essa crise teológica. Com mais de 300 bispos reunidos, o concílio declarou que Cristo era da mesma substância de Deus Pai, reafirmando sua divindade plena. Ário foi exilado e suas ideias condenadas, porém, o arianismo não desapareceu tão facilmente. Ele ganhou força com o apoio de figuras como Eusébio de Nicomédia e até chegou a influenciar decisões imperiais, como a anistia de Ário e o exílio de Atanásio, um dos maiores defensores da ortodoxia trinitária. Mesmo com essas reviravoltas, o arianismo foi gradualmente desaparecendo, graças a teólogos como Santo Atanásio e Santo Hilário.
A reafirmação da Trindade como dogma central da fé cristã foi consolidada em concílios posteriores e ganhou ainda mais força com pensadores medievais como Santo Tomás de Aquino. Samael é uma figura complexa e cheia de contrastes dentro das tradições judaicas, cabalísticas e gnósticas. O seu nome, que pode ser traduzido como veneno de Deus, carrega um simbolismo ambíguo. Ele não aparece apenas como executor da justiça divina, mas também associado à destruição, à severidade e até mesmo à morte. Na tradição judaica, Samael é muitas vezes visto como o anjo da morte, servindo a Deus como um instrumento da sua ira. Ele está ligado a Sefirah Geburah, na árvore da vida da Cabala, que representa o rigor e a disciplina divina. Mesmo sendo temido e mal compreendido por muitos, ele não age por vontade própria como todos os anjos. Ele cumpre ordens do Criador e não possui livre-arbítrio. Na Cabalá, Samael representa um aspecto necessário do equilíbrio cósmico, sendo um agente da justiça implacável, sem espaço para misericórdia. E nesse sentido, existem os Shedins, entidades associadas a ele que são descritos como criaturas monstruosas. Ainda assim, ele é parte da estrutura divina, encarregado de manter a ordem através do castigo e da retribuição. Em algumas passagens da Bíblia, como no sacrifício de Isaac ou na luta com Jacó, Samael aparece como executor direto da vontade de Deus, o que reforça sua importância e presença ativa nas grandes narrativas bíblicas. Nas tradições gnósticas e interpretações cristãs apócrifas, Samael ganhou uma roupagem ainda mais sombria, identificada com o Demiurgo, o deus cego que criou o mundo material, e também com Lúcifer, o anjo caído. Aqui ele é retratado como uma serpente com rosto de leão, e é o símbolo do engano e da arrogância, mas o Demiurgo vai ser tratado em breve nesse vídeo. Já em algumas linhas cristãs canônicas, a sua queda do céu é associada à rebelião contra Deus e à famosa batalha contra São Miguel Arcanjo. O Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, é um evangelho apócrifo que mistura relatos da paixão de Cristo com elementos místicos e lendários. Embora o nome Nicodemos seja uma referência ao personagem do Evangelho de João, a obra foi escrita séculos depois, provavelmente por volta do século IV ou século V, porém não foi escrita por ele. Acredita-se que o autor tenha sido um cristão com forte influência judaica e gnóstica, o que explica a presença de temas como a descida de Cristo ao inferno e a libertação das almas justas do Antigo Testamento. O texto circulou em várias línguas, como o grego, o latim, o siríaco e o copta, o que mostra sua popularidade principalmente na Idade Média. A obra é dividida em duas partes principais. A primeira relata o julgamento e a ressurreição de Jesus, com forte influência do Evangelho de Lucas, e a segunda parte, conhecida como a descida de Cristo ao inferno, apresenta o testemunho de duas almas ressuscitadas, Leucio e Carino, que contam como Cristo libertou os justos do mundo dos mortos. E essa parte em específico ganhou muito destaque na tradição cristã popular, e serviu de base para o conceito do inferno como prisão, que era comum em artes e pregações medievais. E é desse evangelho que surgem nomes como Longino, o soldado que perfurou Jesus, e os ladrões Dimas e Gestas, crucificados ao lado dele. Além dos relatos da paixão e da descida ao inferno, alguns manuscritos trazem textos extras, como uma suposta carta de Pilatos ao imperador Cláudio e a lenda da Santa Verônica, com o famoso véu milagroso. Embora não faça parte do Novo Testamento, o Evangelho de Nicodemos teve grande impacto na iconografia cristã e nas tradições devocionais, inspirando obras de arte e literatura, especialmente na Europa renascentista. Antes de prosseguirmos, os dois próximos tópicos são extremamente polêmicos e controversos, e não tem nenhum embasamento em livros bíblicos canônicos, são apenas teorias que rondam por aí. Mas como eu achei interessante, eu resolvi trazer pro iceberg. Então, antes de me xingar nos comentários e falar que eu tô blasfemando ou mentindo sobre a palavra de Deus, presta atenção na merda do vídeo. E pra ficar mais claro, eu vou falar pela última vez, nada disso é pautado em doutrina real. São teorias, é entretenimento.
Então, se você não tem a capacidade de diferenciar o que é entretenimento e realidade, você nem devia estar na internet para comer de conversa. A internet é um lugar livre, que toda fé, pensamento e manifestação dentro da lei é livre. Então pouco importa se você acha que é o dono da razão, porque adivinha, você não é. Dado essa palavrinha amigável, vamos voltar para o vídeo. A teoria de que Eva, no Jardim do Éden, teria se deitado com Lúcifer não é encontrada nas escrituras bíblicas tradicionais, como a Bíblia Hebraica ou o Novo Testamento. Essa ideia surge em textos apócrifos e em interpretações esotéricas que buscam expandir ou reinterpretar as narrativas bíblicas. A teoria é baseada em uma leitura alternativa do livro de Gênesis, especialmente do capítulo 6, versículo 4, que menciona os filhos de Deus e as filhas dos homens. Alguns intérpretes sugerem que os filhos de Deus seriam anjos caídos como Lúcifer, que teriam se unido a mulheres humanas, resultando em uma descendência híbrida chamada de Néfilins. Essa interpretação, no entanto, não é aceita pela maioria das tradições religiosas. O livro de Enoque descreve anjos caídos que se apaixonam por mulheres humanas e assim geram filhos híbridos. Embora Eva não seja mencionada diretamente nesse contexto, algumas interpretações esotéricas associam essas histórias à figura de Eva, sugerindo uma conexão direta com Lúcifer. Algumas teorias da conspiração modernas expandem essas ideias, propondo que Eva teria tido uma relação com Lúcifer no Jardim do Éden, resultando em uma linhagem especial ou em uma transgressão cósmica. Mas como dito anteriormente, essas interpretações não têm base nas escrituras canônicas e são amplamente rejeitadas pelos estudiosos e líderes religiosos tradicionais. A relação entre Jesus e Maria Madalena sempre foi cercada de mistério e especulação pelos estudiosos bíblicos. Na Bíblia, embora não exista nenhum relato direto que confirme um casamento entre os dois, há momentos sutis que despertam curiosidade. Um deles é o encontro registrado em João 20, de 11 a 13, onde Jesus aparece para Maria logo após a ressurreição. No texto, a palavra grega que ele utiliza para se referir a ela é gunye, que significa mulher, mas também era usada para se referir à esposa. Além disso, ela é a primeira a testemunhar a ressurreição, o que por si só já demonstra uma posição de destaque entre os seguidores de Cristo. Lucas também menciona que ela passou a acompanhar Jesus e seus discípulos em suas viagens, após ser libertada de 7 demônios, algo que sugere uma ligação intensa com o Mestre. Fora da Bíblia, vários textos apócrifos reforçam a ideia de que Maria Madalena teve um papel ainda mais significativo. No Evangelho de Maria, ela aparece como alguém com mais sabedoria que os próprios apóstolos. Já no Evangelho de Filipe, ela é chamada de companheira de Jesus. Além disso, a descoberta de um túmulo em Talpiot em 1980 levantou ainda mais dúvidas. Entre os ossários ali encontrados estavam nomes como Jesus, filho de José, Maria, Iosé e até Judá, filho de Jesus. Um deles, em específico, trazia o nome Mariamene, uma variação grega que alguns ligam diretamente a Maria Madalena. Essa teoria ganhou força com obras como O Evangelho Perdido, de Cynthia Jacovitti, e também chegou à cultura pop em Código da Vinci, de Dan Brown. A teoria se apoia, entre outros argumentos, no fato de que rabinos judeus geralmente eram casados, e Jesus era tratado como tal em alguns evangelhos. Mas é claro que até hoje nada disso foi confirmado e é tudo mera especulação. Os Néfilins são uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia e tem gerado teorias há séculos. Essa palavra aparece 3 vezes nas Escrituras, em Gênesis, Números e no livro apócrifo da Sabedoria. Etimologicamente, vem do hebraico nafal, que significa cair, e por isso muitos os associam aos caídos, ou seja, seres que teriam perdido seu lugar original. A Septuaginta traduziu o termo como nascidos da terra, mas a maioria das traduções modernas optou por gigantes. Já Martin Lutero usou a palavra tiranos, mostrando como o significado varia conforme a tradição. O livro de Enoque descreve uma versão mais mitológica dessa história, dizendo que os Néfilins seriam descendentes dos sentinelas, anjos que desceram à terra, casaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes cruéis.
Autores modernos conectam esses seres com as lendas dos Anunnakis sumérios e outras mitologias antigas, sugerindo até mesmo uma origem extraterrestre. Segundo essa linha de pensamento, os Nephilim seriam os verdadeiros deuses antigos da humanidade. Por outro lado, estudiosos e teólogos discordam totalmente da ideia de que os Nephilim eram híbridos entre anjos e humanos. Para eles, o termo se referia a homens comuns com caráter corrupto, ou tiranos poderosos que dominaram a Terra com violência. Eles acreditam que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, e que os Nephilim seriam apenas humanos caídos, ou seja, moralmente decadentes. Caim é uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. Primeiro filho de Adão e Eva, seu nome pode significar lança, ferreiro ou até aquisição, dependendo da raiz hebraica usada. Ele foi o primeiro homem nascido de forma natural segundo a Bíblia, e protagonizou o primeiro extermínio da humanidade ao eliminar seu irmão Abel por inveja, após Deus ter se agradado da oferta de Abel e rejeitado a sua. Quando questionado por Deus, Caim tentou se esquivar da culpa, mas acabou amaldiçoado e marcado para que ninguém o eliminasse, um castigo que o condenava a vagar errante e carregar sua culpa para sempre. Depois do crime, Caim se mudou para a terra de Nod, ao leste do Éden, onde teve um filho chamado Enoque e fundou uma cidade em sua homenagem. Seus descendentes são descritos como pessoas que desenvolveram várias áreas da civilização, como a pecuária, a música e a metalurgia, mas também são associados à violência e à poligamia. A linhagem de Caim teria sido extinta com o dilúvio, e há uma possível menção ao seu extermínio pelas mãos de Lameque, um dos seus descendentes, interpretada como uma aplicação da lei de Talião, onde ele faleceu esmagado pelos escombros da própria casa, assim como eliminou seu irmão com uma pedra. A famosa marca de Caim gerou várias interpretações ao longo da história. Segundo alguns textos apócrifos e crenças como as igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a marca de Caim foi um sinal físico colocado por Deus para protegê-lo de ser morto. Por outro lado, a terra, por ter absorvido o sangue de Abel, também foi amaldiçoada, deixando Caim sem meios para prosperar. O seu castigo não foi só físico, mas espiritual. Ele foi separado da presença de Deus e condenado a viver com o peso eterno do seu ato, sendo lembrado como símbolo da inveja, do pecado e da queda moral do homem. Lilith, ou Lilith, é uma figura cercada de mistério e controvérsia, com origens que remontam à antiga Mesopotâmia e que se expandiram para o judaísmo, cristianismo e outras mitologias. No imaginário popular, ela é conhecida como a primeira esposa de Adão, que se recusou a obedecê-lo por se considerar seu igual, já que ambos foram criados da mesma substância, o pó da terra. Por essa atitude, Lilith teria sido expulsa do paraíso e se transformado num demônio que habita o Mar Vermelho, sendo especialmente temida por atacar crianças e mulheres grávidas. Essa narrativa ganhou força com o texto medieval Alfabeto de Ben Sirá, que solidificou sua imagem como uma entidade rebelde e perigosa. Apesar da sua única menção direta na Bíblia estar em Isaías 34:14, trazida de formas diferentes como criatura noturna, bruxa do deserto ou simplesmente Lilith, muitas interpretações apontam lacunas no Gênesis como possíveis referências à sua existência. A diferença entre a criação da mulher em Gênesis 1 e 2 reforça essa ideia. Enquanto a primeira mulher teria sido criada junto com o homem, a segunda, Eva, foi feita a partir da sua costela, o que simbolizaria a submissão. Essa leitura reforça a teoria de que Lilith teria sido a primeira companheira de Adão, rejeitada por se recusar à submissão. Lilith também aparece em outras culturas. Na mitologia grega é associada a Lâmia, um espírito que devora crianças, e na egípcia é ligada a uma deusa lunar com aspectos ambíguos, que influenciava a maternidade e causava instabilidade. No Talmud e nos manuscritos do Mar Morto, Lilith surge como um demônio noturno. Mas ao longo do tempo, a sua imagem passou de uma criatura demoníaca para símbolo de rebeldia e independência feminina, o que explica seu resgate e popularização em movimentos culturais modernos.
Megido, também chamado de Meguido ou Megido, é uma colina arqueológica situada em Israel, conhecido tanto por sua importância histórica quanto por seu peso simbólico nas profecias bíblicas. Ela é composta por 26 camadas de ruínas de antigas cidades, o que revela uma longa ocupação ao longo dos séculos. Essa posição estratégica no caminho entre o Egito e a Mesopotâmia fez de Megido um ponto-chave em batalhas importantes da antiguidade. Por sua relevância histórica, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2005, ao lado de Hazor e Beersheba. Do ponto de vista teológico, Megido é especialmente conhecida por seu papel nas profecias apocalípticas do cristianismo. No livro do Apocalipse, é mencionada como o local onde as forças do bem e do mal irão se enfrentar na batalha final conhecida como Armagedon. A confusão vem da tradução do termo hebraico Har Megido, Monte de Megido, que acabou se transformando em Armagedon nas versões gregas e latinas da Bíblia. Apesar do erro, o nome Armagedon virou sinônimo de fim dos tempos. Além disso, escavações na área indicam que ali pode ter existido uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, datada de cerca de 240 d.C. O fogo de Deus é um símbolo poderoso na Bíblia, carregado de significados espirituais profundos. Ele aparece como manifestação da presença divina, um instrumento de purificação e de julgamentos. Em diversos momentos, esse fogo consome sacrifícios, revela a glória de Deus, purifica os fiéis e também executa juízo sobre os desobedientes. Versículos como Hebreus 12:29 o definem claramente: nosso Deus é fogo consumidor. É um fogo que tanto refina quanto destrói, dependendo da postura de cada um diante de Deus. Ao longo das Escrituras, vemos o fogo acompanhando eventos impactantes: a sarça ardente com Moisés, a coluna de fogo que guiava os israelitas, o fogo que caiu sobre o sacrifício de Elias e até as línguas de fogo no Pentecostes. Alguns versículos mostram como a imagem das asas de Deus é usada na Bíblia para transmitir proteção, cuidado e refúgio divino. A figura aparece em vários salmos, como Salmos 91:4, onde Deus é descrito cobrindo os fiéis com suas penas, oferecendo segurança como um escudo. A mesma ideia se repete em outros salmos, como 17:8, 36:7 e 57:1, reforçando que estar à sombra das asas de Deus é estar em um lugar seguro mesmo diante das calamidades. Em Deuteronômio 32:11 e Jeremias 49:22, a metáfora é ainda mais vívida, comparando Deus a uma águia que protege e guia seus filhotes com firmeza e poder. A teoria de que Satanás nunca caiu do céu desafia a visão tradicional cristã, que interpreta passagens bíblicas como Isaías 14, de 12 a 15, Ezequiel 28, de 12 a 17 e Apocalipse 12, de 7 a 9, como relatos da queda de um anjo chamado Lúcifer. No entanto, algumas correntes teológicas propõem uma interpretação alternativa, sugerindo que essas passagens não se referem à origem de Satanás. No contexto histórico e literário, Isaías 14 e Ezequiel 28 são frequentemente entendidos como críticas aos reis da Babilônia e de Tiro. A ideia de que esses textos descrevem a queda de Satanás pode ser vista como uma leitura anacrônica e descontextualizada. Sobre a natureza de Satanás, algumas interpretações sugerem que Satanás sempre foi um ser maligno, sem um passado de bondade ou queda. Essa visão contrasta com a ideia tradicional de que ele era originalmente um anjo de luz que se rebelou contra Deus. Em se tratando de Apocalipse 12, de 7 a 9, embora essa passagem seja tradicionalmente vista como a descrição da queda de Satanás, algumas correntes interpretam que ela simboliza a derrota do poder de Satanás diante da vitória de Cristo, sem implicar em uma queda literal ou anterior. Mas a pergunta que fica é: então Satanás ainda está no céu? Algumas interpretações sugerem que Satanás ainda exerce influência nos lugares celestiais, como em Efésios 6:12, indicando que ele não foi expulso do céu em um evento passado, mas continua atuando no mundo espiritual. O nome Helel do hebraico significa literalmente brilhante, resplandecente ou estrela da manhã, e aparece em Isaías 14:12, em um contexto que depois seria interpretado como referência ao diabo. A versão latina da Bíblia traduziu Helel como Lúcifer, que em latim quer dizer exatamente portador da luz ou estrela da manhã.
Com o tempo, esse termo virou sinônimo do próprio Satanás em boa parte da tradição cristã, mesmo que originalmente não fosse o nome próprio. Curiosamente, a raiz da palavra Elel vem do verbo Ilau, que significa lamentar ou uivar, que dá um tom ainda mais macabro à figura. O termo pagão surgiu como uma forma de diferenciar quem não seguia as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, daqueles que cultuavam múltiplas divindades ou elementos da natureza. A palavra vem do latim paganos, que originalmente significava aldeão ou do campo, pois as religiões antigas continuavam sendo praticadas nas zonas rurais, mesmo após o avanço do cristianismo nas cidades. Com o tempo, o termo virou sinônimo de quem não havia sido batizado ou quem rejeitava o Deus único dessas religiões. Do ponto de vista cristão, o pagão era aquele que adorava falsos deuses, e por isso era visto como herege ou perdido espiritualmente. Alguns grupos cristãos mais conservadores vão além e afirmam que as antigas divindades pagãs eram na verdade demônios disfarçados. Para essas interpretações, os deuses da mitologia grega, egípcia, nórdica, eslava, celta, entre muitas outras, seriam entidades malignas que enganaram a humanidade, se passando por figuras benéficas para desviar as pessoas da adoração ao único Deus verdadeiro. Mas essa visão não é unânime entre os teólogos, mas ainda é muito presente em discursos religiosos modernos. Esse trecho do livro de Ezequiel, especialmente os versículos de 5 a 28, é frequentemente citado por teóricos como uma possível evidência de encontros com extraterrestres. A descrição é realmente impactante. Seres com múltiplas faces, rodas brilhantes que se movem em sincronia com eles, movimentos rápidos como relâmpagos, luzes intensas e uma espécie de plataforma luminosa acima de tudo. Para quem lê com os olhos modernos e está familiarizado com a estética alienígena, parece mesmo uma aparição extraterrestre. Mas essa é só uma interpretação, e não é aceita dentro dos estudos bíblicos tradicionais. A leitura teológica e tradicional entende essa visão como uma experiência espiritual profunda e simbólica. Ou seja, não um evento físico, mas algo místico e sobrenatural. Deus está se revelando ao profeta Ezequiel para que ele leve uma mensagem ao povo de Israel, que está exilado e afastado espiritualmente. Não há nenhum indício no texto de que essas figuras sejam seres de outros planetas ou que estejam tentando fazer contato interplanetário. Yaldabaoth é uma figura central no gnosticismo retratado como um deus falso e maligno, conhecido como o Demiurgo, o criador do mundo material. Ele é descrito como uma criatura monstruosa com corpo de serpente e cabeça de leão, que aprisiona as almas humanas em corpos físicos e num universo repleto de dor. Para os gnósticos, Yaldabaoth representa Yahvé, o deus do Antigo Testamento reinterpretado como um ser ignorante e autoritário, que impede o verdadeiro conhecimento espiritual. Em contraste, a serpente do Éden é vista como uma heroína, que traz o conhecimento proibido para libertar a humanidade da ilusão material criada por Yaldabaoth. A origem do nome Yaldabaoth é cercada de teorias etimológicas. Por séculos, acreditou-se que ele vinha de uma combinação de palavras aramaicas significando filho do caos, mas essa ideia foi derrubada por pesquisadores como Sherson Snowden, que mostrou que muitas dessas palavras eram invenções baseadas em textos corrompidos. Outros estudiosos, no entanto, sugeriram que o nome indicaria filho da vergonha ou pai da geração, reforçando a noção de um ser ligado à criação impura ou imperfeita do mundo material. O desenvolvimento da figura de Yaldabaoth também tem raízes em como os egípcios viam a figura de Javé. Agora, dentro do gnosticismo, isso evoluiu para uma cosmologia onde o verdadeiro Deus é espiritual e oculto, e o mundo físico é uma prisão criada por Yaldabaoth. Enquanto alguns gnósticos o viam como puramente maligno, outros acreditavam que ele era apenas ignorante, criando o mundo sem entender o plano divino superior. A figura de Jesus Cristo está presente no Antigo Testamento mesmo sem ser citado diretamente pelo nome. A ideia é que toda a Bíblia aponta para ele, sendo o plano de Deus desde o começo. O próprio Jesus afirmou que Moisés escreveu sobre ele e depois da ressurreição, explicou aos discípulos como tudo nas Escrituras falava dele.
Há mais de 300 profecias sobre Cristo no Antigo Testamento, incluindo detalhes sobre seu nascimento, vida e morte. Até Isaías 53 e o Salmo 22 são citados como evidência disso. Além das profecias, o texto fala das cristofanias, que são aparições de Jesus antes de nascer como homem, como quando o anjo do Senhor aparece a figuras como Abraão. Também existem os tipos, que são personagens ou eventos que simbolizam Jesus. Moisés, José, o sacrifício de Isaac e até a serpente de bronze erguida no deserto são exemplos de situações que apontam para a obra redentora de Cristo. Essas ligações mostram que tudo no Antigo Testamento prepara o terreno para o que Jesus faria no Novo. A teoria de que arcanjos são semelhantes a deuses pagãos baseia-se na observação paralela entre as hierarquias angelicais do cristianismo e as divindades de religiões politeístas antigas, especialmente do contexto do sincretismo religioso ocorrido durante o período helenístico e na tradição cabalística. Durante o cativeiro babilônico, o judaísmo entrou em contato com culturas que possuíam sistemas complexos de divindades e seres espirituais. Esse intercâmbio cultural influenciou o desenvolvimento da angelologia judaica, levando à incorporação de conceitos como hierarquias angelicais e as funções específicas para esses seres espirituais. Por exemplo, a classificação dos anjos em 9 coros, como serafins, querubins e tronos, reflete uma estrutura hierárquica que lembra os panteões de deuses de culturas pagãs. Além disso, práticas esotéricas como a magia angelical, que envolve rituais e invocações de anjos, têm raízes em tradições místicas que remontam ao paganismo. Essa teoria dos anjos vivendo numa quarta dimensão é uma mistura bem curiosa de espiritualidade com física moderna. A ideia é que, ao invés de viverem no nosso mundo tridimensional, altura, largura e profundidade, os anjos existiriam em uma dimensão acima, que não conseguimos perceber diretamente. Isso explicaria porque nas descrições religiosas eles aparecem de repente, atravessam paredes, mudam de forma e não se limitam às regras da física como a gente conhece. Na física, quando se fala em quarta dimensão, muitas vezes se está referindo ao tempo, mas há teorias que imaginam uma quarta dimensão espacial, algo como um espaço além do espaço, que a nossa mente não consegue captar. Se aplicarmos isso aos anjos, eles poderiam ser seres que enxergam o nosso mundo inteiro de uma vez só, como se olhassem um livro aberto, enquanto nós só vemos uma página por vez. Isso também explicaria porque há tantas formas diferentes de anjos descritos na Bíblia. Talvez a gente só veja projeções parciais deles, como sombras de algo muito mais complexo. A teoria de que os milagres desapareceram após a morte de Jesus é bem polêmica e divide opiniões dentro do cristianismo. A galera que defende essa ideia acredita que os milagres tinham um papel específico, mostrar que Jesus era realmente um filho de Deus. Ou seja, os milagres seriam tipo provas divinas enquanto ele estava vivo. Depois da ressurreição, quando tudo foi cumprido, não haveria mais necessidade desses sinais visíveis. E tem quem diga que os apóstolos ainda continuaram com os milagres por um tempo, só até a igreja se estabelecer de vez. Mas não é todo mundo que concorda com isso. Muita gente acredita que os milagres continuam acontecendo até hoje, só que de formas diferentes ou mais sutis. O Evangelho de Judas é um texto apócrifo que apresenta uma versão radicalmente diferente dos eventos da crucificação de Jesus. Atribuída a autores gnósticos do século II, o manuscrito foi redescoberto em condições precárias e só veio à tona em 2006 após a restauração e tradução. Escrito em cópita e datado entre os séculos 3 e 4, o Evangelho sugere que Judas Iscariotes, em vez de ser um traidor, teria sido o discípulo mais próximo e obediente a Jesus, agindo sob orientação do próprio Mestre para entregar seu corpo e permitir a libertação espiritual. A frase mais marcante do texto, atribuída a Jesus, é: "Tu sacrificarás o homem que me revestiu", uma referência direta à visão gnóstica de que o corpo é uma prisão para o espírito.
A descoberta desse manuscrito, chamado de Códice Chacos, revela como havia um cristianismo bem mais diverso no início da era cristã, com doutrinas que hoje seriam consideradas heréticas. O bispo Irineu de Lyon, no século II, já havia denunciado esse evangelho em seus textos contra heresias, ligando o texto aos cainitas, uma seita gnóstica que via figuras como Judas e Caim não como vilões, mas como instrumentos de uma verdade superior. Especialistas como Elaine Pagels apontam que o Evangelho de Judas, junto com outros textos gnósticos como o de Maria Madalena, desmontam a ideia de um cristianismo unificado nos primeiros séculos. E esses documentos mostram um cenário muito mais complexo e disputado, onde diferentes grupos lutavam para definir o que era a verdadeira fé cristã. A teoria de que Jesus e Buda seriam a mesma entidade aparece principalmente em linhas de pensamento esotérico como a teosofia e certos movimentos da nova era. A ideia aqui é que esses grandes mestres espirituais seriam manifestações de uma mesma consciência divina ou avatar cósmico, que encarna em diferentes épocas para guiar a humanidade. Nessa visão, nomes como Jesus, Buda, Krishna e até Zoroastro seriam diferentes expressões do mesmo ser iluminado, adaptando sua mensagem conforme a cultura e o momento histórico. Essa é uma das histórias mais simbólicas da Bíblia, e com certeza é a minha favorita. Jacó, em um momento de crise e transformação, se vê sozinho e literalmente entre uma luta com uma figura misteriosa, descrita como um homem, mas que ele reconhece mais tarde como o próprio Deus. O que impressiona é a coragem dele. Jacó não foge e não se rende. Ele segura firme e diz claramente: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." É como se ele dissesse: "Eu cheguei até aqui. Não volto atrás sem mudança, sem resposta, sem transformação." O mais curioso é que mesmo ferido, Jacó sai vitorioso. Não porque venceu na força física, até porque isso seria impossível, mas porque foi determinado e acima de tudo desejava profundamente uma nova identidade, uma nova direção para sua vida. E ele consegue. Deus muda seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. E isso marca o início de uma nova fase, não só para Jacó, mas para todo o povo que viria da sua descendência. Esse texto aborda uma dúvida teológica que intriga muita gente. Se Jesus é o Messias prometido e descendente de Davi, como ele poderia descender de Jeconias, um rei amaldiçoado por Deus? Em Jeremias 22, Deus declara que nenhum descendente de Jeconias prosperaria ou reinaria em Judá. E aí vem o problema. A genealogia de Mateus inclui Jeconias como ancestral direto de Jesus. Mas então, será que essa maldição anularia a legitimidade messiânica de Jesus? A resposta é que a maldição foi temporária e, mais importante, revertida. A própria Bíblia mostra que Jeconias teve filhos, foi libertado da prisão e teve descendentes importantes, como Zorobabel, que mesmo não sendo rei, teve papel de liderança e foi abençoado com as mesmas palavras usadas antes como maldição. O livro de Ageu indica que Deus transformou Zorobabel em um anel de selar, símbolo de autoridade, o mesmo que Jeconias perdeu. Além disso, fontes rabínicas reforçam essa ideia de reversão. Textos do Talmud, do Midrash e de outros escritos antigos dizem que Jeconias se arrependeu, e por isso Deus cancelou a maldição. A bruxa de Endor é uma figura misteriosa do Antigo Testamento que aparece no primeiro livro de Samuel. Ela vivia no vilarejo de Endor, localizado no vale de Jezreel, entre a colina de Moré e o Monte Tabor. O rei Saul a procura secretamente antes de uma batalha contra os filisteus, na esperança de se comunicar com o espírito do profeta Samuel já falecido. Apesar da proibição de práticas necromânticas em Israel, Saul recorre à mulher, desesperado por uma resposta divina. No relato, a bruxa invoca de fato o espírito de Samuel, e o mais curioso é que ela se assusta ao perceber que quem a consultava era o próprio rei. O texto sugere que Samuel realmente aparece, o que levanta questionamentos até hoje sobre a natureza dessa manifestação, se foi uma verdadeira invocação ou um milagre permitido por Deus. E essa cena carrega um forte peso simbólico, marcando o declínio final de Saul, que já havia sido rejeitado por Deus como rei.
Em outras versões do texto bíblico, como a Septuaginta, a mulher é descrita como uma ventríloca, o que mostra uma tentativa de racionalizar o evento e afastá-lo da ideia de invocação de espíritos. Já no livro de Eclesiástico, que reconta a vida de Saul, a bruxa sequer é mencionada, sugerindo uma tentativa de suavizar ou omitir esse episódio polêmico. Peleg é um personagem do Antigo Testamento mencionado em Gênesis como descendente de Sem, filho de Eber, irmão de Joquitã e pai de Hel. O nome dele aparece em um trecho curioso da Bíblia, que diz que nos seus dias a terra foi dividida, Gênesis 10:25. E essa frase gerou diversas interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que se refere à divisão linguística que ocorreu com a construção da Torre de Babel, enquanto outros veem ali um possível indício de uma mudança geológica, como a separação dos continentes. A teoria de que os continentes estavam unidos na Pangeia e começaram a se separar nessa época é defendida por alguns criacionistas, embora a ciência moderna situe a fragmentação da Pangeia milhões de anos antes do surgimento da humanidade. A menção de Peleg como um marco dessa divisão também está ligada a interpretações que tentam unir a narrativa bíblica com eventos geofísicos e até cataclísmicos. Há quem defenda que essa divisão foi literal, causada por uma inversão magnética dos polos da Terra que teria alterado seu movimento de rotação e provocado o desprendimento de massas continentais, algo que não encontra respaldo na geologia convencional. O próprio historiador judeu Flávio Joséfo comenta que a partir da geração de Eber, as vidas humanas passaram a ser mais curtas, o que ele atribui a uma mudança ambiental após o dilúvio. Segundo a Bíblia, Peleg viveu 239 anos, e seu filho Hel nasceu quando ele tinha 30 anos. Apesar do esforço de alguns grupos religiosos em alinhar esses eventos com a ciência, a maioria dos cientistas data a existência da Pangeia entre 200 e 540 milhões de anos atrás, enquanto o Homo sapiens moderno surgiu há cerca de 200 mil anos. O dilúvio, de acordo com as interpretações bíblicas mais literais, teria acontecido por volta de 2348 a.C., o que não coincide com os dados da paleontologia e geologia. A narrativa da Torre de Babel é um mito que tenta explicar por que existem tantas línguas diferentes no mundo. Segundo Gênesis, depois do dilúvio, toda a humanidade falava uma só língua, e com isso decidiu construir uma cidade com uma torre que alcançasse o céu. A ideia era se manterem unidos e chegarem até os céus, mas Deus desceu, confundiu suas línguas para que não se entendessem mais e os espalhou pelo mundo. Esse episódio teria ocorrido na terra de Sinar, e muitos estudiosos ligam a torre ao Ziggurat Etemenanque, dedicada ao deus Marduk da antiga Babilônia, chamada de Babel em hebraico, que também é associada à palavra hebraica Balal, que significa confundir. O relato bíblico não descreve a destruição da torre, mas outras fontes, como o Livro dos Jubileus e escritos de Flávio Joséfo, afirmam que ela foi derrubada por Deus com vento e fogo. Na Idade Média, o hebraico era considerado a língua original da humanidade, mas vários autores europeus tentaram provar que suas línguas nacionais eram na verdade a língua adâmica. Outra questão que gera debates é o tamanho da torre. As medidas da torre variam bastante nas fontes históricas. Enquanto Gênesis não menciona sua altura, outros textos dizem que ela tinha entre 200 metros e 13 quilômetros de altura. De acordo com o livro de Gênesis, 7 homens que viveram antes do dilúvio ultrapassaram os 900 anos de idade: Adão, Sete, Enos, Quenã, Jared, Matusalém e Noé. O mais famoso é Matusalém, que teria alcançado 969 anos. Além desses, outros personagens bíblicos viveram por séculos, com idades registradas entre 300 e 700 anos. Alguns acham que o ano bíblico era na verdade um mês. Mas os relatos de Gênesis desmentem isso com detalhes bem claros de tempo, como o caso do dilúvio que durou exatamente 5 meses de 30 dias cada. Outro exemplo mostra que se os anos fossem na verdade meses, pessoas teriam se tornado pais aos 5 anos de idade, o que não faz sentido nenhum. Ou seja, o tempo naquela época era contado do mesmo jeito que é contado hoje em dia. Além disso, descobertas arqueológicas já confirmaram vários lugares e personagens citados na Bíblia, como o caso da cidade de Ur mencionado nos relatos de Abraão. A longevidade extrema desses personagens mostra que o corpo humano foi projetado com um potencial incrível.
Algumas pesquisas científicas já sugerem que, em teoria, nosso corpo poderia viver indefinidamente, e para a Bíblia isso não é nenhuma surpresa. Adão foi criado perfeito, feito para viver para sempre. Mas quando desobedeceu a Deus, se tornou imperfeito e mortal, e com ele toda a humanidade passou a envelhecer e morrer. A explicação bíblica para a morte é direta. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e é justamente por isso que adoecemos, envelhecemos e morremos. Nesse sentido, podemos citar alguns patriarcas da Bíblia que viveram por séculos. Vou deixar passando no fundo o nome, a idade que foram pais, idade que morreram e o tempo que viveram. O Apocalipse bíblico, sem dúvidas, é um dos tópicos mais cheios de teorias que existem. No entanto, existem 3 linhas de pensamento principais sobre ele. O preterismo diz que o Apocalipse já aconteceu, o historicismo que está acontecendo agora e o futurismo, como o próprio nome já diz, ainda vai acontecer. Então vamos ver as 3. O preterismo sustenta que as profecias do Apocalipse foram cumpridas no primeiro século, especialmente com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. O preterismo é frequentemente associado à interpretação contemporânea histórica das Escrituras. O historicismo, por sua vez, interpreta o Apocalipse como uma representação simbólica dos eventos que ocorrem ao longo da história da Igreja. Essa visão busca correlacionar as profecias com acontecimentos históricos específicos, como a ascensão e queda de impérios, períodos de perseguição e eventos significativos na história cristã. Foi uma interpretação predominante durante a Reforma Protestante, adotada por figuras como Martin Lutero e João Calvino. E por fim, o futurismo vê o Apocalipse como uma descrição literal de eventos que ocorrerão no futuro, após o arrebatamento da Igreja. Essa perspectiva prevê um período de tribulação seguido pela Batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino milenar de Cristo. E essa última é a interpretação mais comum no meio cristão atualmente. A teoria de que Javé não seria o mesmo que Deus Pai apresentado por Jesus no Novo Testamento é um tema polêmico e fascinante, especialmente entre alguns estudiosos alternativos, gnósticos e algumas vertentes modernas do cristianismo. A ideia central é que o Deus retratado no Antigo Testamento, às vezes severo, guerreiro e punitivo, não se encaixa perfeitamente na imagem de amor e misericórdia pregada por Jesus. Para muitos, isso levanta a hipótese de que são entidades distintas, com Yahvé sendo já citado demiurgo, enquanto o Deus verdadeiro seria revelado apenas por Cristo. Já em algumas tradições religiosas, como nos Mormons, há uma distinção clara entre Deus Pai, Elohim e Yahvé, que seria a identidade de Jesus antes de nascer na Terra. Essa ideia cria uma espécie de hierarquia celeste em que o pai e o filho têm papéis diferentes, mas colaborativos. Na teologia cristã tradicional, isso é resolvido com a doutrina da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo uma única essência divina manifestada em 3 pessoas. Nessa visão, o nome Yahvé é atribuído igualmente a 3 pessoas da Trindade, o que mantém a continuidade entre os testamentos. Essa discussão tem implicações gigantescas, mexe com toda a forma como se entende a Bíblia como um todo, com a natureza de Deus e com a relação entre o judaísmo e o cristianismo. Para alguns teólogos, o Novo Testamento representa uma evolução da revelação divina e um aprofundamento espiritual, e não uma ruptura com o Deus do Antigo Testamento. Já para os gnósticos e outros pensadores, essa ruptura é clara, e Jesus teria vindo justamente para revelar o verdadeiro Deus, desconhecido até então. A ideia de que Lúcifer e Satanás seriam a mesma criatura não é tão sólida quanto muitos pensam.
Embora a tradição cristã tenha unido os dois nomes, essa associação não aparece claramente nos textos bíblicos originais. O nome Lúcifer surge da versão latina da Bíblia, a Vulgata, como uma referência à estrela da manhã em Isaías 14:12, um texto que no seu contexto original criticava o rei da Babilônia, e não um anjo caído, mas isso eu já falei anteriormente. Já Satanás vem do hebraico Satan, que significa acusador ou adversário, e aparece em livros como Jó, onde atua como acusador diante de Deus. Só mais tarde, principalmente com o impacto de obras como Paraíso Perdido, essa figura foi se transformando no grande inimigo do Criador. Entre teólogos e estudiosos modernos, há quem defenda que Lúcifer e Satanás são personagens distintos. Além disso, algumas tradições esotéricas, como os luciferianos, enxergam Lúcifer como um símbolo de luz, sabedoria ou até mesmo libertação. Um contraste total com a figura de Satanás, que é o opositor por excelência. Enquanto a igreja oficial unificou esses nomes num só inimigo, outras correntes preferem mantê-los separados como entidades com origens e naturezas muito diferentes. No misticismo judaico, o Guf, também chamado de Otzar, é uma espécie de depósito celestial de almas localizado no sétimo céu. Esse lugar sagrado guarda todas as almas humanas que ainda não nasceram. O Talmud diz que o Messias só virá quando o Guf estiver completamente vazio, ou seja, quando todas as almas tiverem descido à terra. Por isso, cada nascimento não é apenas um milagre da vida, mas também um passo a mais em direção à redenção final. O Guf também aparece em lendas como um columbário espiritual, onde as almas são vistas como pássaros à espera de descer. Tem até uma observação curiosa que diz que os pardais conseguem ver essas almas e por isso cantam tão alegremente ao amanhecer. Essa imagem também se conecta com a figura mística de Adam Kadmon, o homem primordial na Cabala. Segundo essa tradição, todas as almas vêm da grande alma de Adam Kadmon, como se fossem fragmentos que vão se dividindo e renascendo em ciclos. Alguns ramos do judaísmo messiânico acreditam que Adam Kadmon seria na verdade o próprio Messias. Ou seja, o primeiro homem e o Salvador prometido seriam manifestações da mesma essência divina. A teoria de que o Jardim do Éden seria na verdade um laboratório avançado controlado por seres extraterrestres é uma ideia polêmica que circula em teorias alternativas. Segundo essa hipótese, o Éden não seria um paraíso espiritual ou mitológico, mas uma instalação tecnológica onde experimentos genéticos teriam dado origem aos primeiros humanos. Para alguns defensores dessa visão, passagens como a criação de Eva a partir da costela de Adão seriam metáforas para processos como clonagem ou engenharia genética, realizados por entidades superiores. Essa linha de pensamento se conecta com a teoria da panspermia dirigida, que propõe que a vida na Terra teria sido plantada por civilizações extraterrestres. A Bíblia, nesse contexto, seria uma espécie de registro simbólico de interações entre humanos primitivos e esses seres avançados. Há quem aponte, por exemplo, os querubins com espadas de fogo que guardam a entrada do Éden como uma referência a barreiras tecnológicas ou sistemas de segurança de alta tecnologia. Apesar de fascinante, essa teoria não tem base científica nenhuma e é amplamente rejeitada por acadêmicos e teólogos. Esse texto traz à tona uma teoria fascinante e polêmica, a ideia de que Jesus Cristo teria vivido parte da sua juventude e seus últimos anos na Índia. A história é baseada em relatos como o da professora Lois Drake, que menciona manuscritos tibetanos sobre um jovem chamado Issa, que teria peregrinado pelo norte da Índia em busca de iluminação espiritual. Essa figura, identificada por alguns como Jesus, teria passado por lugares como Rishikesh, onde estudou meditação e seguiu os ensinamentos de mestres orientais, antes de retornar ao Oriente Médio. Já o autor alemão Holger Kersten reforça essa tese em seu livro, Jesus Viveu na Índia, defendendo que Cristo sobreviveu à crucificação e seguiu para Caxemira, onde teria vivido até morrer de causas naturais. O templo de Rosabal, em Srinagar, é apontado como seu local de sepultamento, onde repousariam os restos mortais de Usazaf, nome pelo qual Jesus teria sido conhecido na região. A ideia da semente da serpente, presente em Gênesis 3,15, tem sido alvo de diversas interpretações ao longo da história. Originalmente, o versículo estabelece uma inimizade simbólica representando o conflito entre o bem e o mal.
No contexto antigo, a serpente tinha significados complexos na cultura do Oriente Próximo. Era símbolo tanto de sabedoria quanto de caos, como no caso de Tiamat na mitologia suméria ou Areus no Egito, que protegia os faraós. Mas com o tempo, essa metáfora foi sendo usada e distorcida. Teólogos medievais e líderes religiosos começaram a interpretar a semente da serpente como uma linhagem humana literal, sugerindo que certos grupos seriam descendentes diretos do mal. Essa leitura perigosa foi usada como ferramenta de perseguição e opressão, alimentando preconceitos ao longo da história e causando extermínios em massa. Essa ideia de que Jesus teria eliminado outros deuses durante sua ascensão é mais uma leitura simbólica do que uma doutrina tradicional. Na teologia cristã, não existe um registro literal de Jesus travando batalhas contra divindades pagãs após sua ressurreição. Mas existe sim um símbolo forte de vitória espiritual. A ascensão é vista como o ponto final de sua missão aqui na Terra, e o momento em que ele assume sua posição à direita de Deus, como soberano de tudo, inclusive sobre quaisquer poderes e potestades, como diz Paulo em Colossenses 2,15. Esse versículo, inclusive, é central para quem defende essa leitura simbólica, despojando os principados e potestades. Isso tem sido interpretado como uma referência à vitória de Cristo sobre forças espirituais que dominavam o mundo antes da nova aliança, e num contexto mais cultural, isso pode incluir os antigos deuses e crenças pagãs. Ou seja, Jesus não exterminou outros deuses, mas sua mensagem e autoridade espiritual superaram, acabando com sua influência no mundo antigo. Sofia, ou sabedoria, é um conceito central em diversas tradições filosóficas e religiosas como o platonismo, o gnosticismo e o cristianismo. A palavra vem do grego sopia, significando originalmente habilidade ou esperteza, e foi profundamente influenciada pela filosofia de Platão, que consolidou a ideia de filosofia como amor à sabedoria. Com o tempo, Sofia passou a ser interpretada como uma personificação divina da sabedoria, sendo associada ao Logos, especialmente por escritores como Fílon de Alexandria, e mais tarde incorporada ao cristianismo como uma representação de Cristo ou do Espírito Santo. Nas tradições ortodoxa e católica oriental, Santa Sabedoria é uma designação para o próprio Cristo, o Verbo de Deus. Isso levou à construção de igrejas dedicadas a ele com esse nome, como a famosa Hagia Sophia em Constantinopla. A associação de Cristo com a sabedoria divina está presente em várias epístolas no Novo Testamento, especialmente em 1 Coríntios, onde Paulo chama Jesus de sabedoria de Deus. Com o tempo, diferentes teólogos cristãos deram interpretações variadas. Alguns viam sabedoria como o próprio Cristo, outros relacionavam ao Espírito Santo. Na tradição russa, essa ideia foi levada ainda mais longe, associando Sofia diretamente à Virgem Maria como a casa construída pela sabedoria. Além do cristianismo, a figura de Sofia aparece com força no gnosticismo, como uma emanação divina ligada à alma e em certas correntes até a noiva espiritual de Cristo. Essa imagem também inspirou movimentos místicos e esotéricos, como a teosofia e a antroposofia, onde Sofia é tratado como uma entidade feminina divina, quase uma deusa. Ainda no gnosticismo, Sofia é tida como a entidade que deu origem ao demiurgo, e que posteriormente enviou Jesus Cristo para libertar a humanidade do mundo material criado pela sua própria criação. Asherá foi uma antiga deusa semita amplamente venerada no Levante, durante o segundo e primeiro milênio a.C., conhecido como esposa do Deus Supremo, posteriormente associada ao próprio Yahvé, o Deus bíblico. Inscrições hebraicas do século 8 a.C. chegaram a registrar frases como Yahvé e sua Asherá, indicando que em períodos anteriores à consolidação do monoteísmo, o povo de Israel poderia ter adorado um casal divino. A deusa era ligada à fertilidade, ao mar, à guerra e à meditação espiritual, mas sua imagem foi sendo distorcida com o tempo, muitas vezes sendo reduzida a um ídolo. A transição de um sistema politeísta para o monoteísmo, especialmente com o rei Josias após o exílio babilônico, foi marcado por um esforço ativo de apagamento da figura de Asherá. Textos bíblicos passaram a retratá-la como símbolo de idolatria e associaram seu culto à corrupção religiosa.
Sua representação como deusa nua ou em formas arbóreas estilizadas foi sendo substituída por imagens masculinas e guerreiros divinos, o que evidenciou a mudança de um paradigma para uma religião dominada por um único deus. A teoria de uma segunda árvore proibida é uma leitura teológica interessante que chama atenção para um detalhe muitas vezes deixado de lado no Gênesis. No Jardim do Éden havia duas árvores principais, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi explicitamente proibida por Deus, e a árvore da vida, que representava a vida eterna. A primeira trouxe a queda da humanidade quando Adão e Eva desobedeceram comendo seu fruto proibido. Mas após essa transgressão, Deus também proibiu o acesso à segunda árvore, não por causa da quebra de um mandamento, mas para impedir que o ser humano, agora em pecado, vivesse eternamente nesse estado. Essa segunda proibição, feita depois da queda, carrega um simbolismo forte. Ela marca a separação entre a humanidade e a imortalidade espiritual que vinha da comunhão com Deus. E por isso que alguns estudiosos e teólogos se referem à árvore da vida como a segunda árvore proibida, não porque fosse originalmente vetada, mas porque se tornou inacessível como consequência direta do pecado. Em Apocalipse 22, essa árvore ressurge na visão da Nova Jerusalém, sugerindo que a promessa de vida eterna será restaurada ao final dos tempos, quando a comunhão com Deus for plenamente restabelecida. A ideia de um pecado imperdoável costuma ser ligada à blasfêmia contra o Espírito Santo, um conceito mencionado em passagens como Mateus 12, 31 a 32 e Marcos 3, 28 e 29. Mas apesar da aparente clareza do termo, esse tema é bem mais complexo do que parece. Em algumas interpretações, esse pecado seria a rejeição definitiva do Espírito Santo, ou seja, a recusa consciente e persistente da ação de Deus que conduz à salvação. Nessas visões, o problema não é um erro específico cometido, mas a postura contínua de rejeição ao arrependimento e à graça divina. Já outras correntes dentro do cristianismo defendem que todo pecado pode ser perdoado, desde que haja um arrependimento sincero. Para esses intérpretes, o que torna um pecado imperdoável não é sua natureza em si, mas a recusa da pessoa em buscar o perdão de Deus. Essa diferença de entendimento tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos, pois o próprio contexto das passagens bíblicas é relevante para o entendimento. Nos tempos de Jesus, as acusações de blasfêmia vinham carregadas de tensão religiosa e política, e sua resposta ao tema pode ter tido um significado muito específico dentro daquele cenário. Além disso, é importante lembrar que os evangelhos foram escritos em contextos culturais e sociais distintos, o que influencia como essas palavras foram registradas e interpretadas. Em resumo, o conceito de pecado imperdoável envolve diferentes camadas, desde o entendimento teológico sobre a natureza do perdão divino até a proposta individual diante da graça. Existe uma linha teológica dentro do cristianismo que afirma que o livre-arbítrio é na verdade uma ilusão. Segundo essa visão, a humanidade está tão corrompida pelo pecado que não consegue por si só escolher o bem ou buscar a Deus. Passagens como Romanos 3, de 10 a 12, reforçam essa ideia, ao afirmar que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um sequer. A vontade humana, nesse cenário, está presa à própria natureza pecaminosa, sendo incapaz de se voltar a Deus sem intervenção divina. Essa dependência é ainda mais clara quando se observa textos como Efésios 2, de 8 a 9, que dizem que a salvação é um dom de Deus e não o resultado das obras humanas. Ou seja, não é uma decisão que o ser humano toma por livre escolha, mas algo que Deus concede. Jesus também reforça isso em João 3,3, ao dizer que é necessário nascer de novo para o reino de Deus, um nascimento que só ocorre pela ação do Espírito Santo. Assim, o suposto livre-arbítrio só se manifesta de verdade após essa transformação espiritual. A implicação dessa teoria é que tudo está sujeito à soberania de Deus, nada foge do seu controle, nem mesmo as decisões individuais. Isso leva a uma compreensão muito mais humilde da existência humana. Não somos senhores do nosso destino, mas totalmente dependentes da graça divina. A verdadeira liberdade, nesse ponto de vista, só vem quando a vontade humana é renovada por Deus. Antes disso, estamos apenas presos a uma falsa sensação de escolha. E com essa frase, eu termino os tópicos do iceberg do cristianismo. Vamos para as considerações finais.
Nossa, cara, tô cansado. Pra vocês esse vídeo tá saindo na próxima semana, mas eu gravei os dois em seguida. Então vocês podem perceber que a minha voz foi começando a ficar fraca à medida que o vídeo passa. Mas tudo bem, o importante é que deu pra terminar. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Normalmente, as conclusões dos meus vídeos são bem curtinhas, mas hoje eu quero conversar um pouco com vocês. Antes de tudo, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. E caso queira ajudar o canal financeiramente, faça sua doação no LivePix do canal, na bio ou no comentário fixado. E também, se puderem, usem a função hypar nos comentários para ajudar na divulgação do vídeo. Esse vídeo ficou enorme, então eu vou acabar dividindo ele em parte 1 e parte 2. A parte 1 eu já postei semana passada, dia 18, e a parte 2 é essa. E amanhã ou depois já vou postar o corte completo para vocês que gostam de vídeos extremamente longos. Agora que eu falei, eu vou deixar um desabafo pessoal aqui pro pessoal que curte meu conteúdo. O vídeo já acabou, se você quiser já pode sair. Isso é pro pessoal que realmente curte o meu canal. Esse vídeo, o geral eu falo, parte 1 e 2, foi o vídeo mais difícil da história do meu canal. Eu pensei que ia ser o do gnosticismo, mas esse superou todas as expectativas. Para fazer esse vídeo, eu tive que ir em vários sites, livros, artigos, fontes de pesquisa, muita coisa. Tá tudo na descrição do vídeo, vocês podem até conferir se quiser. Mas o ponto é, eu sou apaixonado por mitologia, estudo de religião, coisa nessa área, e esse é o principal motivo de eu ter criado esse canal. Eu achei importante puxar esse tópico por conta do meu vídeo dos demônios do cristianismo. Muita gente naquele vídeo não entendeu do que se tratava. Quando eu faço um vídeo sobre mitologia cristã, eu tô narrando histórias, contando teorias, basicamente fazendo um mix de coisas tidas como verdade e tidas como especulação. Cara, na moral, eu não sou padre, eu não sou pastor e eu muito menos tenho uma religião específica. Nenhum vídeo meu tem função de doutrinar ou espalhar alguma palavra, é apenas histórias sendo contadas. Então, quando for assistir um vídeo meu nesse tema principalmente, não espere um conteúdo 100% baseado na realidade ou um conteúdo 100% aprofundado. Tudo nesse canal é entretenimento, nada aqui é pra ser levado a sério, é apenas histórias que eu tô contando. Mas é só isso que eu queria falar, eu espero que tenham gostado do tão aclamado iceberg do cristianismo. Por hoje é só, um abraço do seu mano Sandman e até o próximo vídeo.